E desses 40 agora nós temos só... Eu vou compartilhar novamente, que não deu certo, viu? Estava compartilhado e não deu certo para abrir. Vou compartilhar novamente aqui. O quê, professor? Pronto, agora compartilhou. Agora sim, nós vamos... Compartilhou. E já está gravando, né? Oh, glória. Então, pessoal, boa noite. Nós estamos trabalhando a temática da nossa aula de hoje. Ela é uma sequência da temática que nós estudamos na sexta-feira, né? Só que na sexta-feira nós estudamos sobre os grupos minoritários direcionados às comunidades quilombolas, ou seja, aos movimentos negros, né? E hoje nós temos a mesma temática, políticas e práticas afirmativas, etnia, identidade, diversidade e grupos minoritários, mas os movimentos indígenas, né? O movimento indígena. Então, nesta aula de hoje, o próprio tema aqui chama para caminharmos aí nesse direcionamento das políticas, dos movimentos e das políticas destinadas às etnias indígenas, aos povos indígenas. E aí nós vamos entender, no decorrer desta aula, sobre essa questão, que vamos falar dessa abordagem histórica e antropológica dos povos indígenas, né? E aí vemos aqui que os indígenas foram e são os atores políticos importantes de sua própria história. Isso porque, quando falamos dos povos indígenas, nós, pela nossa própria formação sociohistórica e também pelo contexto ideológico da colonização brasileira, quando se fala dos indígenas, a gente tem uma concepção muito pálida em relação dos povos indígenas, né? E aí a gente precisa ter uma compreensão maior acerca desses povos. Por exemplo, nós temos que nos remeter aqui, inclusive, à antropologia, para sabermos que os povos indígenas, até pelas descobertas arqueológicas, existem os achados arqueológicos aqui no Brasil de cerca de 12 mil anos da presença de seres humanos aqui na América do Sul, né? Nesse espaço geográfico que hoje compreende a América do Sul e, mais especificamente, aqui no Brasil. Vocês observam que ali em 2001, parece-me que foi 2001, nós tivemos aquela descoberta ali em Minas Gerais daquele crânio daquela mulher que aí foi reconstituído a partir dos aplicativos, dos recursos tecnológicos, como um crânio de uma mulher de cerca de 12 mil anos que estavam ali naquela região de Minas Gerais. Então, vejam que esse achado, até os arqueólogos batizaram aquele crânio com o nome de Luzia, né? Isso está nos livros de história e até mesmo em livro de geografia, quando se remete à geografia política, né, ou a geografia social, está lá a foto reconstituída da Luzia, que foi esse achado aí em Minas Gerais. Ali na região do maior sítio arqueológico a céu aberto do mundo, existente em São Raimundo Nonato, ali no Piauí, ele representa
e tem achados arqueológicos ali de muito tempo, que remete também aí a mais de 12 mil anos, que está presente ali nos cercos arqueológicos. Então, isso, eu estou falando isso para vocês para dizer de que quando nós falamos dessa presença do indígena, nós tomamos por referência a partir da chegada do europeu aqui no Brasil. Quando, na verdade, não é bem assim. Na verdade, esses povos, nós temos 500 anos de história, 520 anos nesse processo histórico, né? Mas eles já estavam aqui há mais de 12 mil anos. Então, o que foi feito desse legado histórico, antropológico e cultural desses povos que aqui já existiam, né? Nós temos aí alguns historiadores e antropólogos que registram que, naquele momento da chegada do europeu aqui, no Brasil, principalmente, já existiam mais de 5 milhões de povos indígenas aqui na região. Existiam mais de 1.000 povos aqui onde é o Brasil. Então, veja, mais de 1.000 povos. Existiam mais de 1.500 línguas que eram faladas, né? E aí, cadê esse legado histórico, social e cultural desses povos? O que aconteceu? Então, aquela própria cultura eurocêntrica, com base em uma visão etnocêntrica, procurou apagar essa história e esse legado histórico destes povos que aqui viviam, para contar a história a partir da chegada do homem branco. Isso é muito perigoso quando não se leva em consideração. Por isso que nós, e os cursos na área de humanas e na área das ciências sociais aplicadas, estão buscando resgatar isso, porque o povo que não conhece o seu passado não pode compreender claramente o seu presente para se projetar para o futuro. Isso eu escrevi, inclusive, em um dos livros que eu publiquei, de História da Educação, justamente essa fala, que nós precisamos conhecer o nosso passado para compreendermos o nosso presente e aqui nos projetarmos para o futuro. E isso para o futuro, o que a gente tem é que fazer projeções mesmo a partir de planejamentos, e esses planejamentos não estão ancorados somente na minha vontade. É claro que eles têm que estar ancorados na minha vontade, mas têm que estar ancorados nas reais possibilidades diante de todo esse conhecimento que eu tenho desse processo histórico do passado, desse momento presente que vivemos, e o que nós podemos, a partir de todo esse contexto e de todo esse arcabouço teórico, que para nós se traduz em competências, para fazermos, nos projetarmos para o futuro. E essa projeção tem que estar ancorada nessa gama de conhecimento, inclusive os conhecimentos históricos e antropológicos, para entendermos essa tessitura social e, a partir da compreensão dessa tessitura social, vermos que a complexidade, o Edgar Morin trabalha muito bem com essa questão, a teoria da complexidade, assim como a Terezinha Froz, que é uma professora aposentada da Universidade Federal da Bahia. Ela também escreveu bastante sobre essa questão da complexidade social, é claro que fazendo, visitando aí o Edgar Morin também, mas a partir de questões presentes nos grupos sociais, inclusive nos grupos de Salvador, nos movimentos dos bairros, das periferias de Salvador. E escreve bem sobre essa tessitura social dentro da teoria da complexidade, né? Então, é isso que a gente precisa compreender. E saber que a sociedade que veio se formar esse processo sócio-histórico do Brasil que conhecemos hoje, ele não começou só com a chegada do europeu aqui. Antes, há mais de 11 mil anos, antes da chegada do europeu, já existiam os povos aqui.
Inclusive, agora, dia 19, está até passando um chamado na TV aberta, que vai passar um documentário a partir da língua e das relações sociais estabelecidas pelos povos indígenas. E há um chamamento, eu acredito que vocês já devem ter visto, algo que nos chama a atenção, que ele fala assim, que a nossa história começa a partir da história deles, né? Então, eu até recomendo, eu vou tentar ver se eu consigo assistir também, que nós não vamos discutir mais nessa aula, porque é dia 19, a nossa disciplina encerra aqui no dia 14, mas aqueles que estiverem conosco na próxima disciplina, que é filosofia, ética profissional e filosofia, nós poderemos até discutir algo nesse sentido, a partir dos elementos que serão apresentados nesse... Não sei se é um seriado ou se é só um documentário. Não deu para ficar claro no chamamento, eu não pude identificar se vai ser um seriado ou só é um documentário. O certo é que é algo interessante a gente assistir, para compreender que essa história que o homem branco escreveu e esse legado que nós que nós herdamos e estamos vivenciando, ele não começou tudo ali a partir da chegada do homem. Na verdade, este começou a partir das relações e dos povos já existentes aqui na região, que aí começa-se uma nova trama social e uma nova composição e uma nova tessitura dessa malha social existente. Bom, portanto, o que a gente deve compreender aqui é que os indígenas eles foram e são atores políticos importantes da sua própria história. É um termo aqui que eu já falo para vocês que eu não gosto muito. Inclusive, nos textos que eu escrevo, eu não utilizo essa palavra atores aqui para me referir a esses movimentos. Porque o que é ser ator, né? Ator é fazer uma interpretação, é interpretar um papel. E esse papel ele é um papel imaginário, é algo fictício, né? Ele não é aquilo ali, ele está interpretando o papel, até o nome é do João, é do Pedro, é do Manel, é do Ambrósio, e ele está interpretando o que seria aquela figura de acordo com o que foi escrito. Dessa forma, eu não gosto desse termo. Estou explicando para vocês para dizer o porquê que eu não gosto desse termo, atores. Já vi muitas pessoas, inclusive palestrantes considerados famosos, utilizando esse termo, atores sociais. Eu prefiro utilizar o termo os sujeitos, né? Porque nós somos o sujeito da nossa história, somos os construtores da nossa história e nós vivenciamos a nossa história, nós enquanto sujeitos. E aí sim, é o termo que eu acho mais apropriado para utilizarmos. Mas aqui eu deixei porque nós estamos falando com base nos autores que estão lá no material didático de vocês. Vamos caminhar um pouco para identificarmos como isso se dá. Vejam que essa percepção de uma política e de uma consciência histórica em que os indígenas são sujeitos e não apenas vítimas, só é nova para nós, né? Para os indígenas, ela parece ser costumeira desde o período dos primeiros contatos com os colonizadores portugueses. Isso Cunha nos traz esse texto interessante, refletindo sobre essa condição de como os indígenas, a visão que eles têm desse contexto, de vermos essas relações políticas como sendo, e colocando eles na condição de vítimas, né? E às vezes até subjugando como os preguiçosos, as pessoas que não tinham cultura. Isso é uma visão que está somente na nossa cabeça, a partir de uma visão europeia, de uma visão eurocêntrica, que nós conversamos um pouquinho na aula passada e que eu vou ratificar nesta aula também, principalmente o significado mais estruturado do que seja, um significado bem simples do que seja etnocentrismo, aqui para a gente compreender. Então, para os indígenas, eles estão dizendo, não, a nossa história não começou com vocês, não. Vocês
chegaram aqui, vocês europeus chegaram aqui, nós já tínhamos, mas pelas próprias descobertas arqueológicas e as interpretações e comprovações da arqueologia, da antropologia, já tinham mais de 12 mil anos que estavam aqui. Então, desde aí, se formos colocar isso dentro de uma linha do tempo histórica, desde da pré-história já estavam esses seres presentes aqui. Então, os indígenas têm esta compreensão acerca da história dos seus povos, né? De suas etnias, né? E nós é que insistimos a achar que essa história começa a partir do momento que os europeus chegaram por aqui, né? Veja, e aqui sim, eu trouxe esse significado até do dicionário online para elucidar essa nossa fala acerca da visão os povos indígenas no Brasil e a visão etnocêntrica, né? E o que significa essa visão etnocêntrica? Essa visão etnocêntrica ela está ancorada justamente no etnocentrismo, que nós falamos para vocês na aula de sexta-feira. Nós comentamos um pouco sobre isso. E o que significa o etnocentrismo? O etnocentrismo é justamente isso aqui, que eu trouxe essa apresentação sucinta aqui, que é essa visão de mundo característica do que de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante que os demais. Então, vejam, que é com base nisso aqui que os europeus chegaram aqui e disseram, não, nossa visão, nós somos superior culturalmente, nós somos superiores diante da nossa visão de mundo, porque nós tivemos uma visão, inclusive, da exploração marítima e das rotas comerciais marítima. Nós tivemos uma visão de mundo que foi para além-mar, inclusive subjugando outros povos que são menos desenvolvidos, considerado menos desenvolvido, pelo ponto de vista e pela ótica da visão eurocêntrica, dentro desse contexto do etnocentrismo, né? Então, as nossas nações, que aí já puxa para as nacionalidades, né? Nós, portugueses, nós, franceses, nós, espanhóis, nós, alemães, nós, ingleses, nós, italianos, somos superiores a estes povos, que são povos que andam aí em formas e práticas primitivas, inclusive andando nus aí pelo meio do mato, dormindo debaixo de cabanas ou de ocas, né? O nome dado, ocas, aí coberta com palhas de coco, com folhagem, né? Ou palmeiras, né? Então, esses povos são inferiores, esses povos que não têm indústrias, né? Que a sua forma de fabricação dos produtos utilizado para as suas ocupações, inclusive na agricultura. Vale ressaltar de que quando os europeus chegam aqui, a prática agrícola já era realizada pelos indígenas, inclusive na plantação do milho, na plantação da mandioca, na plantação do abacaxi. Isso já era uma realidade aqui, e foi a partir dessas lavouras já existentes que eles o europeu descobriu que a terra produzia tudo aquilo que nós temos na carta de Pero Vaz de Caminha, que a terra é a terra que tudo que se planta dá, né? Porque eles já tinham isso visível pelo que era produzido pelos povos indígenas, né? Então, isso já existia, né? Mas a forma como era produzido não era aquela forma que os europeus já produziam, e aquele contexto da exploração, até porque os povos indígenas daqui não tinham aquela prática que ocorreu lá no Velho Mundo do feudalismo, né? Dos senhores feudais. Então, não tinha aquela prática. Por não ter aquela prática,
E eles que desenvolveram todas aquelas práticas no Velho Mundo achavam que esses povos aqui estavam a dever culturalmente por não ter passado por esse processo que a Europa, o continente europeu e asiático e africano, né, haviam passado. Né? Então, vejam que eles tinham essa visão etnocêntrica. Nós aqui estamos vestidos, nós aqui sabemos como é o valor que tem os minérios, nós aqui sabemos o valor que tem os produtos agropecuários e da produção e da lavoura também. Então, nós que sabemos isso, nós somos superiores a vocês, né? E aí passa a contar essa história e a partir essa prática etnocêntrica, dizer, vocês todos são atrasados e nós é que temos a supremacia do conhecimento, é que temos a supremacia da cultura, é que temos a supremacia da civilidade, não? Então, isto é uma posição etnocêntrica, porque não se levava em consideração os aspectos antropológicos e nem tampouco sociológico, até porque a sociologia ela vem como ciência bem posterior a essa situação. Né? Então, veja, compreendendo essa questão, voltamos aí aos povos indígenas no Brasil, essa abordagem histórica e antropológica, eles sempre criaram um mecanismo de resistência contra as ações dos conquistadores, que usaram de métodos etnocidas para dizimá-los, etnocidas da superioridade para o genocídio das populações indígenas e dos povos indígenas aqui, e escravizá-los em prol de interesses econômicos e religiosos, né? Como nós vamos compreender essa questão aqui dos interesses econômicos e religiosos? Os interesses econômicos, encontramos aqui mais de 5 milhões de pessoas que podem se tornar escravos e produzir os bens e os produtos que nós necessitamos para a comercialização, até porque aí já existia o mercantilismo que já estava aí em uma fase embrionária, mas que já era real, né, pela a comercialização existente dos países europeus e pela utilização das rotas marítimas, né? Então, como isso não deu certo e pela a capacidade produtiva da terra e da região, tanto em minérios quanto para a agricultura, e posteriormente quando foi introduzido a criação de animais domésticos, isso dá para o europeu uma visão de que a região era própria para produzir muita riqueza e que a presença desses povos primitivos e a luta existente entre eles atrapalharia este processo econômico. Então, é quando se procura métodos etnocidas para dizimar os povos. E isso aqui acontece tanto pela luta armada, né, porque mataram muitos indígenas, como também pela contaminação com vírus que já era comum no mundo europeu e que aqui não existia, como o sarampo, a varicela, a catapora. Essas doenças não existiam aqui. Então, trazia, inclusive, dentro daqueles produtos, objetos e utensílios que eles traziam para fazer aí a base de troca com os povos indígenas, traziam contaminados com os vírus dessas doenças, que isso os indígenas não conheciam, não tinham contato com esses vírus, então não tinham anticorpos para resistir a esses vírus, né? Então, eles adoeciam igual nós temos hoje aí o coronavírus. Se a pessoa, dependendo do estado físico, biológico da pessoa, não tem outro que pegou o vírus, está sentenciado à morte, né? Mesmo diante de tantos os recursos que temos hoje pela medicina. Imagine naquela época. Professor, sem esses recursos. Sim. O engraçado que o senhor está falando aí é assim, né, sobre esse coronavírus aí, que
eles falaram assim que atinge pessoas que são mal alimentadas, que não cuidam da saúde. O fator, eles, o que eles falam é isso. Mas eu já vi um amigo meu que ele é atleta, né? Sim, sim. Com saúde, cuidando, a alimentação bem cuidada, e ele acabou, e morreu através desse coronavírus, dessa doença. Então, Aparentemente, a gente olha, esse aqui é um desportista, né? Quantos atletas que já faleceram, né? Então, a gente vê a parte exterior, né? A parte daquilo que é possível se observar. Agora, não se sabe, do ponto de vista da resistência biológica dos anticorpos que são produzidos pelo próprio corpo, né? E aí as pessoas se tornam vulneráveis, né? E aí, veja que isso é em pleno século XXI, onde nós temos aí as descobertas científicas na área da medicina e na área da produção farmacológica, né? Uma produção assim, conhecimentos vastos, resultados de investigação científica. Imagine isso há 500 anos passado, né? Que não tínhamos isso. Então, qualquer gripezinha, que hoje é considerado algo comum, a gente já nem liga muito para a gripe, você gripa, vai ali na farmácia, compra alguns comprimidos e toma e tal, para passar o sintoma, e que já o nosso organismo, o organismo da população, já criaram anticorpos para reagir em relação ao vírus da gripe, né? E naquela época não existia isso. Então, vejam que foi essa prática etnocida mesmo, que dizimaram. Uma prova disso aqui, só para você ter uma ideia, que hoje, depois de 520 anos, a população, com base em uma pesquisa de 2001, não existia no Brasil nem 1,5 milhão de povos indígenas, isso naquela pesquisa, né? Hoje, em pleno século, já aqui na terceira década do século XXI, né? Que já estamos em 2021, né? Nós não chegamos a 3 milhões. Isso que há 500 anos atrás eram mais de 5 milhões de habitantes. Não, e é engraçado que nós temos uma reportagem mostrando assim como eu vi uma reportagem sobre o lixão, crianças invadindo o lixão. O que é o lixão? O lixão é onde o povo que pega lixo vai, esteja lá e cria um lodo assim no lixo, assim é muito fedorento, assim é algo muito horrível. E tem pessoas que ficam lá mergulhando, querendo pegar algo para comer, e eles falando assim, comparando aquelas pessoas com a gente, que quantos anticorpos eles criaram com aquilo ali e não adoecem. E hoje, se for parar para pensar, o ser humano hoje é muito delicado, porque uma criança nasce, o pai coloca falando assim, ó, meu filho não pode andar descalço. Eu vou só te cortar um pouquinho,